Estamos começando mais um programa Fintech TV e aqui conosco para ser entrevistado André Grandizoli, auditor fiscal do trabalho em exercício no Distrito Federal. André, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa TV. A TV Fintech, ela tem por objetivo passar para toda a sociedade a visão do mundo do trabalho. O que é que você acha dessa relação do movimento sindical com o Ministério do Trabalho e Emprego? Qual é a efetividade da fiscalização do trabalho na busca dos direitos trabalhistas? Uma honra muito grande estar aqui com você nesse programa. E a questão da ação fiscal, do movimento fiscalizatório do Ministério do Trabalho e Emprego na busca dos direitos dos trabalhadores, ele tem muita força quando executado com a quantidade e efetividade necessária. Os trabalhadores, assim como os empregadores, muitas vezes desconhecem os direitos, né, dos trabalhadores e acabam deixando de lado determinados direitos que leva, inclusive, a colocar em risco a vida do trabalhador. Não necessariamente por falta de vontade de cumprimento das normas, mas muitas vezes por falta de conhecimento de que elas existem e como elas devem ser colocadas em prática. A fiscalização, então, enfrenta um problema não necessariamente de não querer cumprir o regramento, mas de não saber qual é o regramento. Exatamente. Muitas vezes acontece isso e a gente percebe que, neste caso, a orientação ao empregador traz de volta aquela legalidade, a regularidade da situação, o que deixa, na verdade, todo o corpo fiscal muito feliz, porque, na verdade, resgata um direito do trabalhador que, na verdade, não tinha nenhuma razão para não estar acontecendo, né? Era apenas o desconhecimento das regras, que são enormes, diga-se de passagem, necessárias, mas numa quantidade considerável e difícil de ser conhecida, né? O movimento sindical termina provocando o Ministério do Trabalho em alguma dessas ações de fiscalização. Qual é o papel do movimento sindical ao provocar uma auditoria fiscal do trabalho nesse contexto? O movimento sindical, assim como o Ministério Público do Trabalho também, tem um papel muito importante no trabalho da auditoria fiscal do trabalho. O que acontece, na verdade, é que é impossível que a auditoria esteja em todos os locais onde exista trabalho. Como o movimento sindical é fracionado pelas categorias, eles têm uma atuação reduzida em comparação com o que o Ministério do Trabalho, a fiscalização tem. Então eles conseguem estar mais próximos do trabalhador, vendo a situação de cada local de trabalho e informando ao Ministério do Trabalho situações que são encontradas as maiores irregularidades. Com isso, a gente consegue focar melhor a ação fiscal e regularizar mais situações de risco, especialmente, e de descumprimento de normas em geral, como jornada de trabalho, ou informalidades, ou deixar de recolher um fundo de garantia, ou situações outras que não estejam ligadas à segurança ou à saúde também. Você falou que a gente tem muita legislação e por isso termina causando um desconhecimento por parte do empregador. Imaginemos que acordos e convenções coletivas também são instrumentos legais dentro do condicionamento dessas relações. Para um auditor fiscal do trabalho, ao chegar em uma determinada indústria, como ele deve proceder para enquadrar qual instrumento coletivo deve ser seguido por aquele determinado trabalhador? Há uma dificuldade de se proceder ao enquadramento sindical? Técnicos industriais constituem uma categoria diferenciada. Essa atuação da categoria diferenciada em celebrar instrumentos coletivos e o papel da auditoria fiscal ao verificar a regularidade do exercício daquela determinada empresa, ela é feita com tranquilidade ou nós ainda temos alguns empecilhos que fazem com que esse enquadramento se efetive? Na verdade, a questão do enquadramento é bastante complexo, né? Nós contamos muito com a boa vontade do empregador, né? Então, nós consultamos o empregador e, lógico, avaliamos se aquela informação passada pelo empregador condiz com a realidade.
Mas se ele conseguir esconder algumas situações, pode de fato passar desapercebido pela fiscalização do trabalho. Agora, a partir do momento em que se verifica claramente, né, qual é a convenção ou qual é o acordo coletivo a ser aplicado, dificilmente há um problema de aplicabilidade, né? O empregador acaba... A dificuldade concentra no enquadramento. Exatamente, porque depois o empregador, até pela pressão, pelas circunstâncias de estar diante de um órgão fiscalizador, ele acaba cumprindo aquela norma sem muitas dificuldades. Agora, o enquadramento, a verificação, porque, digamos, um técnico industrial, por exemplo, ele pode ser 1, 2, 3 no meio de 1.000, 2.000, 500. Como é que eu vou identificar esse 1, 2 ou 3 dentro desse grande grupo de trabalhadores? Então, essa dificuldade pode acontecer e passar desapercebido, sim. Mas, uma vez identificada essa situação, dificilmente há o descumprimento da norma. O trabalhador, então, só teria a ganhar com a proximidade do sindicato e do Ministério do Trabalho. Perfeito. O sindicato naquela defesa mais coletiva. A auditoria fiscal, ela foca mais o direito individual ou coletivo? Na verdade, a ação fiscal, ela visa a identificação de problemas na relação direta patrão-empregado, logo no individual. Mas, evidentemente, tem que se verificar também o cumprimento das normas coletivas aplicáveis, que são os acordos e convenções coletivas. Então, também se verifica isso. Mas a ideia aí é no individual. São direitos individuais que são tratados, e aí a fiscalização, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, acaba tratando sempre em grande quantidade de trabalhadores, relegando a segundo plano a menor quantidade de trabalhadores. Mas a verificação é sempre dos direitos individuais. Doutor André, dentro da sua experiência, que eu sei que já atuou como secretário adjunto na Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, qual a sua visão dessa relação do movimento sindical e o Ministério do Trabalho? Eu acredito que há uma necessidade de se aperfeiçoar cada vez mais a relação entre o movimento sindical e o Ministério do Trabalho. Ambos têm um foco único, que é a manutenção e a ampliação dos direitos dos trabalhadores e o efetivo cumprimento desses direitos. Então eu acredito que o movimento sindical precisa, na verdade, juntamente com o Ministério do Trabalho, se aproximar para chegar a um bom termo na busca do cumprimento desses direitos. Essa proximidade, ela pode se dar na constituição de fóruns, de grupos de trabalho, ou ela tem que vir no sentido mais educacional, mais preparatório da construção de políticas públicas? Hoje nós temos aí a qualificação profissional sendo executada por um sistema S. Um sistema S hoje que ele é controlado pelo setor patronal. Quais são esses reflexos? Eu acredito que o sistema S ele tem um papel importante, sim, na questão da qualificação profissional. Quem demanda mão de obra é o empregador. Ele sabe das necessidades que tem e das qualificações que ele precisa. Então, até aí, eu acho que está perfeito. Entretanto, o movimento sindical conhece melhor os trabalhadores que precisam ser qualificados. Então, eu acho que a união de trabalhadores, empregadores e o Ministério do Trabalho na coordenação dessa discussão é que eu acho que vai fazer com que a gente consiga avançar e melhorar a qualidade do profissional brasileiro, cada vez mais desenvolvendo melhor a economia do Brasil. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e depois continuaremos com esse bate-papo com André Grandisoli, do Ministério do Trabalho e Emprego. Retomamos agora a entrevista com André Grandisoli, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. André, qual o papel do Ministério do Trabalho quando não há um acordo ou êxito numa negociação travada diretamente entre entidades sindicais? O Ministério do Trabalho vem atuando no sentido de buscar essa conciliação, buscar êxito nessas negociações? Esse é um papel da maior importância do Ministério do Trabalho, na verdade, na democratização das relações de trabalho. É o papel de mediador, fazendo o papel, na verdade, da busca do entendimento entre as organizações.
Os trabalhadores, na maioria das vezes, sentem-se em situação de desigualdade, né, inferiorizado na capacidade de negociação, e aí entra o papel do Ministério do Trabalho de auxiliar no equilíbrio dessas forças. O Ministério do Trabalho, então, já tem um sistema eletrônico, pela internet, de solicitação de mediação de conflitos. Como é que isso funciona? Qualquer sindicato que está negociando, que não teve êxito, como ele deve agir? Ele pode entrar no site do Ministério do Trabalho, existe lá um banner escrito lá, Sistema Mediador. Entrando nesse Sistema Mediador, ele tem a opção justamente de fazer uma requisição de mediação de conflitos. E aí vai dizer lá quais são os tipos de conflito, enfim, e identificar quem são as partes desse conflito, o próprio sindicato e uma empresa ou o sindicato patronal, e aí essa informação vai chegar até o Ministério do Trabalho, a regional do Ministério do Trabalho ou a Secretaria de Relações do Trabalho, se for de âmbito nacional o problema, e essa vai marcar, então, uma data e um horário para que haja uma reunião de mediação para que seja resolvido esse conflito. E tem tido êxito essa atuação do Ministério? Na verdade, tem bastante êxito. E o Ministério do Trabalho investe bastante, na verdade, na qualificação das pessoas que trabalham nesse tipo de atividade. Os mediadores são qualificados, preparados, para que o êxito nessas negociações ocorram cada vez maior, cada vez mais, né? E assim tem sido, tem acontecido bastante êxito nas negociações que o Ministério do Trabalho media. Nesse contexto, a gente poderia dizer que esse é um serviço disponibilizado pelo Ministério do Trabalho aos quais os sindicatos deveriam recorrer toda a vida que não conseguem êxito na negociação, e é uma alternativa à busca imediata do judiciário, que muitas vezes é mais moroso. Perfeito. Na verdade, se a gente tivesse mais o hábito, né, nossa sociedade brasileira, tivéssemos mais o hábito de buscar mediação de conflitos, menos abarrotado estaria o judiciário, com certeza, com tantas ações. Então eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é que os sindicatos precisam fazer essa opção preliminar de busca de uma tentativa de negociar as situações de conflitos, com o apoio do Ministério do Trabalho, caso entenda necessário, caso não consiga diretamente resolver esses conflitos, e certamente muitas dessas questões serão resolvidas junto ao Ministério do Trabalho, que é um órgão que está preparado para atender essa demanda dos sindicatos. Você falou aí da questão de quando não há êxito na negociação e quando há dificuldade por parte da empresa em fazer o enquadramento sindical. Ele pode buscar também ao Ministério do Trabalho essa orientação? Pode sim. Na verdade, isso é muito comum, né? As empresas às vezes se sentem em dificuldades de entender a questão da organização sindical e ficam com dificuldade de entender qual é o sindicato que representa os seus trabalhadores. O Ministério do Trabalho ele não tem a competência de enquadrar, mas a orientação, a busca da compreensão da organização sindical, o Ministério do Trabalho tem sim um trabalho de informar a quem busca essa informação, naturalmente aí seriam empregadores, né? Para esclarecer a situação de qual é o sindicato mais apropriado ou que de fato representa aqueles trabalhadores. No caso específico dos técnicos industriais, se constitui uma categoria diferenciada. Há uma certa rejeição e resistência de várias empresas em negociar com categoria diferenciada. A habitualidade os leva a negociar somente com as representações da categoria preponderante. Esse poderia ser um caminho a ser trilhado pelas categorias diferenciadas em busca da efetivação do que dispõe o artigo 511 da CLT? Perfeito, é exatamente esse o foco. Na verdade, é natural que o empregador queira simplificar a sua vida negociando com apenas uma entidade sindical e, por isso, busca, geralmente, a questão dos trabalhadores de categoria preponderante. Mas, na verdade, há um direito das categorias diferenciadas de negociar com as empresas não podem se recusar à negociação, então as categorias diferenciadas devem procurar os empregadores e, não conseguindo essa negociação, buscar o Ministério do Trabalho para que ele faça uma mediação desses conflitos e esclareça essa situação. Na verdade, elas têm o direito de negociar condições específicas para os seus representados, que são integrantes dessa categoria diferenciada. E isso poderia ser salutar, né, dentro de um processo de negociação. Se aquele profissional foi caracterizado categoria diferenciada, é justamente na busca dessa especificidade para contemplar.
Outro caminho que você viabiliza para que essas categorias diferenciadas sejam respeitadas, existiria um outro formato onde o Ministério poderia classificar as categorias por meio de uma tabela? O que é que você entende do que resta a ser feito por parte do Ministério do Trabalho para o completo zelo da unicidade sindical? Então, na verdade, essas categorias diferenciadas, elas têm que constar em seus estatutos e no registro que elas têm junto ao Ministério do Trabalho a condição de categoria diferenciada, para o que vai de fato auxiliá-la no final de uma negociação se houver algum embaraço, alguma dificuldade que não chegue a bom termo. Essas entidades, elas, em última análise, elas podem buscar o auxílio do judiciário, que vai observando que são categorias diferenciadas na forma do que estabelece o artigo 511 da CLT, vai entender, então, que elas têm o direito de ter uma negociação independente das categorias preponderantes para que seja aplicada no âmbito das mesmas empresas que a categoria preponderante já negociou. Recentemente foi editada uma medida provisória, a 680, que trata da proteção do emprego, que é o famoso PPE, Programa de Proteção do Emprego. Nessa medida provisória, há um dispositivo que diz que, para esse tipo de negociação coletiva, é restrita a participação da representação da categoria preponderante. Isso não seria criar uma subclassificação dentro do movimento sindical para quem pode negociar e negociar o quê? Não seria um desrespeito a uma legislação já consolidada no âmbito dos direitos coletivos? Eu acho perfeita a sua colocação. Eu acho que isso é um equívoco. A partir do momento em que nós temos as entidades sindicais e elas contemplam a questão da categoria diferenciada, nós não podemos fazer uma mudança específica para uma determinada situação. Até porque o que está se fazendo aí é que uma determinada entidade vai negociar por categorias que ela não representa. Então, me parece um contrassenso um dispositivo dessa natureza que contemple uma modificação estrutural sem que a estrutura de fato tenha sido alterada. Quer dizer, ou se acabaria, o que seria impensável nesse momento, com as categorias diferenciadas, né? Ou então não se pode permitir uma situação como essa, que é o correto, que acho que houve um equívoco aí nessa interpretação. Nós tivemos conhecimento que recentemente até ações diretas de inconstitucionalidade foram já impetradas por parte de representações de categorias diferenciadas em busca de uma isonomia no tratamento dos processos negociais. Vamos dar mais um breve intervalo, em seguida retornamos com André Grandisoli. Retomamos agora a entrevista com André Grandisoli, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que está aqui nos honrando numa discussão sobre o papel da fiscalização na democratização das relações de trabalho, o papel do Ministério do Trabalho junto às entidades sindicais. André, fechamos o bloco anterior falando sobre o PPE. A exemplo de uma política que está sendo construída por via medida provisória, qual a sua avaliação da construção de políticas públicas ou até mesmo de regramentos, regulamentos, normativos num ambiente tripartite? Isso aí fere a autonomia da fiscalização junto ao Ministério do Trabalho ou isso pode ser incentivado? Não, ao contrário. Na verdade, a construção das normas, o debate com as entidades sindicais patronais e laborais é bastante importante e eleva, na verdade, o nível das normas, porque traz o conceito, o entendimento de cada uma das partes, que faz com que a gente, então, conheça melhor antes de que as normas sejam editadas. Então, eu acho bastante salutar, e o Ministério do Trabalho já há muitos anos vem adotando esse critério na construção das normas regulamentadoras, né, que estão voltadas todas para a questão da segurança e saúde do trabalhador. Quando alguma demanda surge de regulamentação de alguma norma, o Ministério do Trabalho, então, convoca as entidades patronais e laborais daquele setor para ouvi-los, para trocar ideias, para construir um projeto inicial, colocado em consulta pública e depois volta-se para a discussão tripartite para finalmente se fechar, então, essa norma após ter sido ouvido todas as etapas Você saberia informar se essa última tentativa de revogação da NR 12,
que tramita no Congresso Nacional, ela também teve esse tipo de procedimento quando da sua construção? Teve sim. A NR12 ela foi construída de forma tripartite e depois, na verdade, de construída, definido o seu texto e publicado o seu texto, ainda assim houve um período, se não me falha a memória, de 12 meses para que ela entrasse em vigor. Então, Fala na verdade, um pouquinho dela para a gente, André. Na verdade, a NR12 ela trata da segurança nas máquinas e equipamentos. Então, uma máquina que antigamente ela era completamente aberta, a colocação, por exemplo, das mãos do trabalhador lá dentro, que corria o risco de ser moída, por exemplo, hoje, obrigatoriamente, tem que haver dispositivos de proteção para que impeça que o trabalhador coloque a mão enquanto ela estiver funcionando. Se abrir esse compartimento, automaticamente o motor deve parar. Então tem toda uma série de dispositivos de proteção aos riscos para o trabalhador. Ela é bastante profunda e teve um tempo de maturação de construção e outro tempo de maturação até que a sua eficácia viesse a ser exigida. Então, na verdade, a argumentação de que ela é exagerada não procede justamente porque foi construída de forma tripartite e deu-se um prazo para que ela entrasse em vigor bastante considerável, para que as empresas tivessem tempo de se adequar à realidade. E a gente não pode considerar exagero nada daquilo que venha a proteger a saúde ou a vida de um trabalhador, né? Que não tem preço. E André, como é que esse sistema de fiscalização está se modernizando? Você está falando aí de uma construção tripartite no ambiente de normas de saúde e segurança do trabalhador. Em todas as áreas de fiscalização, essa a formatação que está sendo adotada? É esse o critério que está sendo adotado ou existe alguma restrição para outras áreas? Não, na verdade, a questão da segurança e saúde é porque há uma delegação de competência para que o Ministério do Trabalho edite normas relacionadas à área de segurança e saúde. Então, neste caso, há construção de normas. O que há, na verdade, é a adequação de normas, a construção de outras normas, que refere-se, que tem sido aprimorado ultimamente, relacionada normalmente ao fornecimento de dados ao Estado. Haja vista o E-Social, que está aí bem no nascimento, né, entrando já em seu funcionamento. Então o E-Social ele visa, na verdade, a substituição de informações esparsas, né, que existiam fornecidas pelas empresas e que hoje deve ser fornecida a partir da efetiva entrada em funcionamento, ser fornecido de uma vez só, num formato único, em que todos os órgãos públicos que teriam acesso àquelas informações tenham acesso de forma integral, né? Ao invés de ficar todas as informações separadas. Então é apenas uma organização de dados que vai facilitar a vida do empregador, facilitar a vida do Estado e aperfeiçoar as ações fiscais. Eu fico preocupada que na sua fala você fala a acessibilidade das informações por qualquer órgão do Estado. Vai facilitar a prestação de informações pelo empregador e pelos órgãos estatais que precisam ter essas informações para fazerem os seus batimentos. E o Sindicato dos Trabalhadores, como eles podem ter acesso a essas informações? Tem essas informações que o senhor acabou de falar da questão da RAIS, do CAGED, que vão ser centralizadas dentro do E-Social. Temos o ponto eletrônico que controla a jornada de trabalho. Não há uma previsão de acessibilidade dessas informações por parte dos sindicatos. Isso é conveniente? Existe alguma diferença no trato e na lida por parte de um auditor fiscal e de um dirigente sindical? Bem, primeiro de tudo precisamos interpretar melhor a minha fala com relação à questão do acesso às informações. O acesso às informações prestadas se dará no âmbito da competência de cada órgão público. Então, as informações prestadas dentro desse contexto que é de competência da Receita Federal não será dado acesso ao Ministério do Trabalho, né? O que foi de competência do Ministério do Trabalho não será fornecido ao Ministério da Previdência, enfim. Então, as informações serão prestadas integralmente, mas o acesso será daquele órgão que de fato tem competência sobre aquela informação. Com relação à questão do acesso, da acessibilidade a esses dados aos sindicatos, eu não vejo isso como uma coisa
pertinente. Na verdade, esses dados são fornecidos aos órgãos estatais para que têm, na verdade, um poder de polícia ou de inspeção ou de fiscalização, conforme a área própria, não cabendo aos sindicatos esse tipo de ação. Aos sindicatos cabe a defesa dos interesses do trabalhador e não as informações dessa natureza que são específicas de fornecimento ao Estado. Quando a gente fala de RAIS e CAGED, com as informações sendo prestadas pelos empregadores ao Ministério do Trabalho, o sindicato, muitas vezes, ele não tendo acesso a essas informações, há uma dificuldade de uma ação sindical efetiva. Haveria algum tipo de problema nessa facilitação, né, de acesso a essas informações? Esse tipo de informação de quantos empregados o empregador declara, ele teria algum envolvimento a ponto de prejuízo para uma ação fiscal? Não, por este lado não. Eu não vejo nenhum impedimento. Eu não conheço com detalhes a legislação que trata do fornecimento dessas informações aos órgãos que não sejam estatais, como os sindicatos. Mas não vejo nenhum problema com relação ao fornecimento desses dados que possa trazer prejuízo à ação fiscal. Não se trata disso. Na verdade, a questão é permitido ou não é permitido por outra lei o fornecimento dessas informações a órgãos que estejam fora do âmbito do Estado. Você teria mais alguma coisa para nos brindar no sentido de como é que esse movimento sindical pode ter dentro da fiscalização um parceiro nas suas ações? Na verdade, os sindicatos são parceiros da fiscalização e a fiscalização é parceira também dos sindicatos. Eu acho que o que a gente precisa é ter esse laço mais unido, né? Porque ambos, sindicatos de trabalhadores e fiscalização do trabalho, têm um objetivo comum, que é a melhoria das condições de vida do trabalhador brasileiro. Perfeito. Muito obrigada, André. Foi muito contributiva a tua participação aqui. Encerramos agora mais um programa Fentec Brasil.